Olá, povo lindo e diferenciado! Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui estamos ecoando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Esse podcast nasceu da vontade de ecoar histórias que inspiram pessoas. A gente sabe que as histórias falam muito mais. Além de tudo, elas são impulsionadoras de sonhos. Porque se a gente conseguiu, se aquela pessoa conseguiu, se ela conseguiu fazer o jogo da vida dela virar, com certeza as pessoas ouvindo e se inspirando, elas também podem mudar os seus resultados. Hoje nós estamos aqui recebendo a Charlane Vieira, tá? Que eu tenho o prazer de conhecer, inclusive o prazer de chamá-la de amiga. Nós temos uma trajetória, a gente se conheceu por conta de um prêmio que nós recebemos, inclusive. Verdade. E daí pra lá a gente já fez curso junto, já viajamos juntos, já virou um negócio isso aqui. E que, inclusive, gente, é importante citar o quão a gente tem orgulho da trajetória das pessoas. Quanto a gente olha e fala, caramba, que sensacional isso que ela conseguiu, isso que ela está criando para a vida dela, e de você, sabe, se inspirar na trajetória e principalmente apoiar a caminhada uma da outra. Ela começou como manicure aos 12 anos de idade, tá? Porque sempre teve como paixão cuidar e embelezar outras mulheres. Sempre positiva, determinada, e ela é mesmo, tá, gente? Alto astral lá no alto, assim, ó, a pessoa já conversa. Por isso que a gente tá conectado aqui na energia, tá? Não é à toa. Nunca deixou o medo e as incertezas a impedissem de chegar onde ela queria e tudo aquilo que ela sonhava. Trabalhou durante 6 anos no salão, então você já trabalhou como funcionária. Já. Como funcionária durante 6 anos, exercendo um pouco de cada profissão, mas as unhas sempre foram a grande paixão dela. Em 2010, caramba, não tem tanto tempo assim que você estourou nesse sucesso todo. 2010, amiga. Pois é. Caramba, foi muito rápido. Em 2010, ela teve a oportunidade de iniciar no mundo das nails design com a técnica de alongamento em tip. No meio de muitos questionamentos sobre a própria técnica, né, ela começou a pesquisar mais a fundo e, a partir disso, gente, ela criou a própria técnica dela, que hoje é registrada e que prepara mulheres para, de fato, assumir o protagonismo das suas vidas, conseguir, olha isso, gente, conseguir com aquilo que elas gostam de fazer, a sua independência financeira e, de fato, crescerem naquilo que elas mais amam. Seja bem-vinda, Charlane Vieira. Obrigada, Nai. Primeiramente, eu quero dizer que eu tô muito feliz, tá? De verdade, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje participando de um programa seu, né? De um podcast. Que isso, gente, não é pra quem quer não, tá? Isso aqui é pra quem pode. E se você chegou aqui é porque, com certeza, era porque Deus tinha algo muito preparado, assim, muito mesmo preparado pra você. Na verdade, você nem ainda chegou no que... O que ele preparou para você nem chegou ainda. Você só tá caminhando para esse seu sucesso, que já é um estouro, né, amiga? Eu creio. Amém. Creio muito nisso. Determinação. Mas, amiga, se nós não tivéssemos determinação, nós não estaríamos aqui sentadas nessas 2 cadeiras hoje. Verdade. E isso é o que, de fato, muda, né, a nossa caminhada. Na verdade, o que difere ela de tantas outras pessoas. Mas nós estamos aqui para falar de você e eu quero que você conte pra gente como que você começou, né, nesse mundo das nails design, e principalmente da questão da manicure. E eu já vou começar ressaltando, porque eu venho de uma família de manicures. Eu fiz durante um tempo, na minha início de adolescência, ajudava minha mãe a fazer. E durante muito tempo foi uma profissão muito desvalorizada. Sim. E eu quero que você conte essa trajetória pra gente. Pois é. Eu falo que contar da minha história é algo sempre que te faz voltar lá no início, assim, e aí vem todos os sentimentos, vem as emoções, mas por outro lado também vem o orgulho, né, que eu falo que eu me sinto muito orgulhosa. Eu sou Charlane Vieira, sou criadora do método, né, especialista em unhas naturais, que mudou minha vida e vem mudando a vida de muitas mulheres. Mas quem dera se tivesse sido tão fácil da forma que a gente fala, né, que quando as pessoas veem, nossa, Charlane Vieira, nossa, tem um método, nossa, isso, acho que foi tudo muito fácil, né? E de verdade, na minha carreira não foi nada fácil. Eu, assim como você também, eu acho que a grande maioria das adolescentes, elas começam a fazer unha, né? Porque até mesmo pela questão financeira, às vezes ela não consegue pagar por esse serviço, mas a gente já começa essa fase da vaidade, né? Então, eu, aos 12 anos, eu comecei fazendo cutícula e esmaltação da minha própria unha, que eu já estava naquela fase, né, de namoradinho, aquela coisa toda, e foi onde começou a despertar o meu desejo. E a minha família também já vem, assim, de pessoas que uma tia fazia cabelo, outra depilação, então, assim, eu já tinha esse desejo
desejo, né, de trabalhar com esse tipo de serviço. Mas de verdade eu não pensei que fosse algo que eu gostasse tanto, que hoje ia ser assim uma grande paixão da minha vida. E acaba que chegou um certo momento na minha vida que foi mesmo, inicialmente foi por uma necessidade. E muitas pessoas fazem isso hoje, né? Às vezes elas começam a fazer unha justamente pelo fato de ser desvalorizado. Elas falam assim, não estou fazendo nada, vou fazer unha. Gente, isso arrebenta com a gente, sabe, Nai? Mas aí, durante esse percurso, né, eu fazia unha, eu lembro que toda moedinha que minha avó me dava, que naquela época tinha aqueles esmalte baratinho, né, que hoje custa R$10. Antigamente tinha aqueles esmaltes de R$1, então qualquer moedinha eu tava ali comprando esmalte. Na minha época eram uns alicates da Merege, do cabinho de plástico. Roxo, eu lembro. Azul. Eu lembro. As espátulas de plástico, então assim, aqueles alicates que cortava qualquer coisa, menos a cutícula da gente. E aí eu sempre, com cada dinheirinho, eu falei que eu já comecei a empreender daí, que todo dinheiro que eu tinha, mal sabia eu, né, que eu já estava empreendendo, eu comprava minhas coisas de unha. Eu lembro que na época eu fazia pé e mão, amiga, por R$5. Pensa, caramba! R$5, 2 horas. Eu lembro de pé e mão a R$7, você R$5. acredita? Eu lembro dessa época, real, oficial. Real. Mas aí, no decorrer, eu fui, né, estudando, com poucos recursos, que eu vim de uma família também muito simples, muito humilde. A gente passou muita necessidade mesmo, a gente passou muita fome mesmo. E eu era um pouco muito frustrada nessa minha fase de aborrecência, porque às vezes você quer uma roupa bonitinha, você quer um sapato bonitinho, e você tem que contar com a ajuda das pessoas. Doação. Nossa, isso é muito ruim. Sem contar com os bullying que a gente sofria na escola, né? Por em uma semana com a mesma calça, a mesma blusa, aquela coisa. Então, eu sempre queria mais, sabe? Eu falava assim, eu não vou ficar passando por isso. E eu não me esqueço. Eu falo, amiga, que eu nasci pra brilhar mesmo, tá? E não tem outra, não tem essa. Eu lembro que na época, não sei se você lembra, de pastorinha, essas coisas de igreja, essas coisas de pastorinha, guarda de Congo, eu era a estrela, né, de uma pastorinha, mas eu não esqueço, é uma coisa assim, que eu tenho muito comigo, dessa foto, né, no qual eu tava com um sapato, era o único que eu tinha com o bico furado. Era um mocassim, que eu andava com ele pra cima e pra baixo. E hoje eu olho essa foto com muito orgulho e eu ficava assim, meu Deus do céu. E todo mundo me zoava por causa desse sapato. Mas enfim, no decorrer, né, do crescimento, eu engravidei com os 16 anos. Caramba, ainda teve essa questão da gravidez na adolescência. Na adolescência, com 16 anos eu engravidei. E já não bastasse, com 19 anos eu engravidei de novo. Meu Pai eterno, Senhor, eu perdi assim toda a minha infância, né, minha adolescência, sendo mãe. Mas eu sou grata, que eu falo que minha vida ela aconteceu meio que de trás para frente, mas porque Deus realmente ele tinha um propósito muito grande sobre a minha vida. E eu acho que meus filhos foi uma forma de tipo assim, aquieta seu coração, eu já tenho algo para você, calma, vamos lá. Mas foi muito sofrido. Né? Eu acredito que eles também se tornaram seu propósito, né? Eles me tornaram. Eles são o porquê de tudo. Porque dentro dessa análise, principalmente da gravidez, engraçado, gente, na adolescência, que eu também, a família do meu pai sempre foi completamente estruturada nesse sentido, sabe? Lá todas as minhas primas engravidaram muito cedo, todas têm, 3, 4 filhos. E não paravam, e não pensavam em evoluir. E aí, quando a gente olha para a época e para as possibilidades que você tinha, que era, ou eu resolvo aqui isso que me aconteceu e transformo isso em algo extremamente grande e resultado para mim, ou então você mais uma para as estatísticas, né? É justamente isso. Eu falo que é sobre decisão. Tudo começou por uma decisão. Porque eu não tinha outra escolha. Porque 2 filhos pequenos, poucos recursos, não tinha estudo, apesar de que hoje eu falo com toda propriedade. Não tem nada a ver com estudo, eu falo faculdade, a não ser que você estude algo que você goste de fazer. Com certeza. Entendeu? As pessoas sempre têm esse bloquear, que tem que estudar para ser advogado, para ser médico, você tem que estudar para ser o que você quiser, entendeu? Independente do que você decidir que você quer como profissão, né? Você tem que aprofundar naquilo ali, você tem que entender sobre o seu negócio, entendeu? Então não cabe julgamento do outro. Igual eu falo que o julgamento ele começou dentro da minha própria família. Quando eu tinha os 2 pequenos, eu comecei, né?
por essa necessidade de fazer unhas, aí minha mãe ficava comigo assim, nossa, mas você tem que arrumar um serviço fechado, porque você tem 2 meninos pequenos, como que você vai fazer criando esses meninos fazendo unhas? E eu falei assim, não, é uma decisão. Foi quando eu comecei a trabalhar nesse salão. Só que como eu prestava serviço, né, para esse salão, e só fazer unhas não ia me dar a rentabilidade que eu precisava naquele momento. Então, assim, eu sempre fui muito comprometida com as minhas decisões. Então, independente de aquilo ali não ser o meu negócio, eu sempre abençoava aquela empresa. Porque é o que eu falo, para você ter algo abençoado, você tem que aprender a abençoar o que é do outro. Então, eu sempre abençoei essa empresa, que por sinal hoje eu sou muito grata por ela também, a gente tem um contato. Então, eu fazia unha, fazia cabelo, fazia sobrancelha, fazia tudo que você imaginar, maquiagem, depilação, tudo para ter uma rentabilidade melhor, né? Mas assim, eu trabalhava o dia todo para ganhar às vezes R$90, R$100, de você trabalhar de 7 da manhã às 21 horas da noite, entendeu? E às vezes não tinha quem ficar com os meninos, às vezes tinha que levar eles pro salão, e aquele rolê, toda aquela confusão toda, e eu falei assim, olha, não dá mais, eu preciso decidir o que eu gosto mais. Porque também eu falo, né, amiga, não adianta você achar que você é bom em tudo. Não, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém. E a gente também não sabe tudo, que não tem algo novo a aprender constantemente. E aí eu falei assim, não, eu vou no que eu mais gosto de fazer, que era as unhas. Aí eu falei, não, eu vou tirar minha carteira. Foi quando eu tirei minha carteira, fiquei lá por 6 anos. Eu só saí de lá porque mulher tem um trem, né? Umas briguinhas, umas picuinhas, uns trem desnecessários. E eu lá era muito cobiçada pelas clientes, pela excelência que eu tinha em relação ao resultado dos meus trabalhos, né? Então, eu tinha excelência. Então, quando você tem excelência, as pessoas vão te procurar mesmo. E os resultados são satisfatórios, as pessoas buscam você. Então, por esse motivo, eu dava umas briguinhas. Mas é a necessidade que a gente precisa reforçar isso, inclusive, que as mulheres entendem que elas ainda precisam competir umas com as outras. Elas não entendem qual que é o lugar. Porque da forma como eu faço, no que eu faço, a forma que eu tenho, o meu brilho, de fato, ele é meu e ele não precisa ofuscar o seu. Sim. E assim, né, consecutivamente. Mas nós somos ensinadas historicamente a competir. Sim. E hoje nós nos sentamos, por exemplo, para poder dividir e apoiarmos umas às outras, porque isso foi desconstruído. E não foi totalmente desconstruído ainda, porque ainda tem muitas que olham para a gente e torcem o nariz. Entendeu? Pelo que você já conquistou, mas ninguém conhece a história. Ninguém sabe. Né? Então, é muito isso. Mas eu falo, amiga, que existem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, várias pessoas podem fazer o que a gente faz, mas de uma forma diferente. E que tá tudo bem, e tem espaço para todo mundo, né? E por esse motivo, eu falei assim, não, eu vou conquistar o meu. Tirei minha carteira, comecei a atender a domicílio, atendi 1 ano. Comi, assim, o pão que o diabo amassou com rabo. Ai, podia falar isso, gente? Pode. Aqui você pode tudo. E aí, minha filha, eu falei assim, gente, não tem condição mais também de atender a domicílio, até porque é muito desafiador. Eu enfrentei coisas, assim, muito desafiadoras atendendo a domicílio. Já chegou ao ponto de eu chegar na casa de uma pessoa para eu fazer a unha dela, que ela não tinha uma mesinha para eu colocar as minhas coisas. Que eu sentei, tipo assim, no degrau da casa dela, na escada para entrar para a casa dela, coloquei minha... E eu já fazia, né, já tinha começado a fazer gel, e eu coloquei a cabine na lata de tinta, e eu sentei na lata de tinta, e tava assim... surreal, não era algo que dava mais. Fui uma vez também atender a domicílio, choveu muito, a enxurrada quase me levou. Já teve vez que de moto, já teve vez que eu fui atender uma cliente e aí entraram com algo ilícito, né, roubado lá, e aí passou um tempinho, a polícia chegou lá e eu, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então, assim, foi muita coisa que aconteceu, mas eu falo que contribuiu muito para eu continuar, para eu permanecer firme nas minhas decisões. Em 2010 eu tive essa oportunidade de começar com os alongamentos de unha, mas não dei continuidade justamente por falta de conhecimento. E era tudo muito escasso ainda, né? O mercado, assim, ele não tinha tanto a nos oferecer, tanto em relação a material, como também profissionais capacitados para ensinar as técnicas. Essa amiga era muito... Eu comecei a fazer gel também, deixa eu contar pra você. Era ruim demais. Nossa, a unha da gente não tinha acabamento direito, ficava tudo muito quadrado, não tinha o lixamento, né? Como é que fala? O motor que não vocês tinha lixam, motor. Era tudo à base da lixa. Era tudo mesmo. manual. Misericórdia.
E sem contar também que as pessoas falavam muito que alongamento de unha danificava a unha natural, que dava fungo, que a pessoa ia morrer, que tem. Então, eu não queria ser negligente, entendeu? Eu falo que o que falta nos profissionais é isso. Ele entender essa necessidade de buscar mais e mais conhecimento. Então, a pessoa ela chega num ponto que ela se acha autossuficiente. Eu sou bonzão, eu sou bambambão, não preciso mais estudar. E é onde a pessoa vai ficando para trás, porque tem sempre alguém querendo fazer aquilo que você não faz. É verdade. Sempre querendo buscar mais. E aí eu desisti no meio do processo, falei, não vou mexer com esse trem mais. Continuei a domicílio, fazendo só as manicure tradicional, até que em 2015 eu retornei com alongamento de fibra. E eu também não tinha muito recurso. Eu vi que tudo para mim era muito escasso. Né? Sempre vivi isso, muita escassez. E às vezes, por esse motivo de tanta escassez, eu nunca passava pela minha cabeça que eu merecia ter algo melhor, que haveria essas possibilidades de crescimento, porque a gente vem do nada, né? Sempre de não ter e a gente sempre recebendo não, 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 não. Então você acha que a vida vai sempre continuar dizendo não para você. Mas aí foi quando eu decidi falar sim para mim mesma, que foi quando eu mesmo sem recurso nenhum, eu comecei novamente com os alongamentos, só que aí minha vida mudou completamente, eu tive que mudar de endereço, né? Eu fui ficar com a minha família, minha mãe já morava um bairro totalmente distante do meu, e aí novamente, não por decisão, mas por necessidade, eu tive que começar meu empreendimento na garagem da minha casa. Que foi eu fazer manicure, fazer alongamento, ainda por rentabilidade, fazia escova, o que aparecia. Fazia tudo. O cliente queria, você estava fazendo porque era eu tava lá. O que te dava. Porque às vezes o cliente vinha pela unha, mas aí eu preciso do cabelo, e você não pediu o cliente. E você tá ali à toa, né, amiga? Sim. Eu falo que as pessoas dão muito desculpa, né? Vitimiza demais, que eu não tenho cliente, que eu isso, a pessoa não quer trabalhar, é preguiçoso mesmo, entendeu? Eu sei que é difícil, a gente não tem essa motivação que nós estamos aqui, motivada, feliz, alegre. Vai ter dia que a gente simplesmente não quer levantar da cama, então tem pessoas que não lutam contra isso, né? Eles deixam esse cansaço, essa procrastinação vencer. E aí eu comecei a empreender na garagem da minha casa, numa mesinha com tampa de granito mesmo, 4 cadeirinhas de metal, sei lá se aquilo era granito, mármore, o que é aquilo, e 4 mesinhas, 4 cadeiras de metal, e eu lembro que um dia uma cliente que ela de Belo Horizonte chegou lá para eu fazer a unha dela, ela virou para mim e falou assim, você vai me atender aqui? Eu só falei com ele no dia, eu já tava, sabe que dia que você já tá assim... Tá atacada, tem dia. Eu virei pra ele e falei assim, uai, é aqui que eu vou te atender, mas se você não gostar do meu trabalho, você não precisa pagar. Ela ficou toda sem graça, fiz a unha, tipo assim, ficou maravilhada, foi minha cliente muito tempo. Mas foi bom, sabe? Que eu falo que as clientes que mais reclamam da nossa situação, né, em relação ao nosso trabalho, é as que nos faz tornar as melhores profissionais do mercado. Foi onde eu vi cada vez mais, a cada feedback de cliente dessas aí, que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Que elas me davam a oportunidade de ver o que eu precisava melhorar. Né? E aí eu fui fazendo vários outros cursos, mas foi na garagem da minha casa que eu fiz o meu nome, já parava carrão lá para as clientes, para fazer unha, né? As clientes fazendo unha, aí os vizinhos mesmo já começavam a olhar. Claro, porque como assim, gente? A manicure tá dando certo, é isso mesmo? A manicure do bairro. A manicure tá dando certo. Não, mas que isso? Aquele carro ali, mas pra ela, porque ainda tem isso, né? Além de desmerecer o que você faz, desmerece quem a gente é. Por que ela? Por que aqui? É muito isso. E eu sempre senti isso muito na pele. Você me fez lembrar de uma situação que a gente sempre ficava rodeado de amigos, né? E aí, entre as amigas, né? As pessoas conhecidas, né? Que eu falo que tem uma grande diferença. Elas ficavam, né? Menosprezando, né? O processo, o meu processo. É que eu sou gerente não sei de onde. Que eu sou trabalho de administração. Cargo de... E como se você simplesmente não fosse nada. Entendeu? E eu nunca fui de ficar rebatendo com as pessoas, eu sempre fui daquela que deixa ver, entendeu? Deixa ver. E aí, diante de quando eu tive a oportunidade, né, de abrir o meu primeiro espaço físico, e às vezes as pessoas acham que elas precisam de dinheiro, né?
Tipo assim, eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver dinheiro. Então a pessoa ela nunca vai fazer nada, ela nunca vai ter nada. Eu falo que a gente tem que declarar aquilo que a gente quer para a vida da gente, a gente tem que declarar todos os dias, mas a gente tem que treinar em cima daquilo que a gente declarou. Não adianta você ficar lá, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, mas você não trabalha, você não junta dinheiro. Exatamente. Tem que fazer sua parte, né? Exatamente. Não é? E aí, eu com pouco recurso, mas aí justamente isso, as pessoas elas querem comprar um carro, mas elas não querem juntar dinheiro, não quer trabalhar, não quer se organizar, fala assim, daqui 5 anos eu vou comprar um carro. Beleza, se você quer comprar um carro daqui 5 anos, você tem que começar a trabalhar agora, juntar seu dinheiro, pensar como que eu vou comprar esse carro? Vai ser à vista, vai ser financiado, a pessoa se organizar. E as pessoas não têm muito isso. Então só que eu, Charlane, sou meia doida, né? Acho que a gente pode ser que a gente se identifica muito por causa disso. É porque a gente arrisca, né? Porque o mundo é de quem se atreve. É justamente isso. Então, assim, mesmo sem condições, teve um dia que deu um insight assim, eu falei assim, gente, chegou o momento, eu vou abrir meu primeiro espaço físico. Só que eu não tinha, assim, amigas, foi em 2018, eu não tinha um puto de um dinheiro. Não tinha dinheiro no banco, não tinha nada. Eu era mal assim, eu vivia o hoje, entendeu? Eu vou viajar muito, porque como a gente veio dessa vida, como a gente estava dizendo, a gente não teve nada. Então, no início do seu empreendimento, você dá uma deslumbrada, né? E eu não me arrependo. Então, assim, fiz muitas viagens, levei meus filhos para conhecer algo que eu conheci quando eu tinha 25 anos. Então, assim, passeei muito, fiz muita coisa que era o meu desejo, o sonho, foram assim, eles foram sendo concretizados aos poucos, né? E aí eu falei assim, eu vou abrir meu primeiro espaço físico. Aí eu fui lá, falei assim, gente, eu vou procurar uma sala. Procurei uma sala e eu lembro que as poucas pessoas que sabiam quando eu aluguei essa sala, falou comigo assim, por que você não pega a mesa do jeito que você tá aqui, não vai atender lá e aos pouquinhos você vai fazendo as coisas. Eu falei assim, eu não vou, porque eu me conheço. Então, não é todo dia que eu tô motivada. Então, principalmente nos dias que eu não estiver motivada, eu vou ficar procrastinando e eu vou continuar exatamente do jeito que eu tô. Porém, em outro lugar. Falei, porém, em outro lugar. Falei, não vou fazer isso. Aí, eu tinha uma cliente que era arquiteta, ela fez meu projeto, e aí eu fui aos poucos. 10 meses eu paguei uma sala, a sala fechada, eu paguei aluguel durante 10 meses. 10 meses? 10 meses. Então, mas você é doido, o que me deixa, gente? 10 meses com o aluguel fechado. Mas eu falo que foi por decisões mesmo. Por quê? Foi no ano dos meus 30 anos, né? E a gente, quando a gente faz 30 anos, a gente acha que tá fazendo 15, né? Aí você quer aproveitar. Eu falei que eu não deixaria de aproveitar nada, que eu ia... porque eu sempre fui muito de colocar isso no papel. Eu sou do tipo, amiga, que eu saio daqui falando a pé, vou ali comprar uma bicicleta. No caminho mesmo, andando a pé, eu vou ali comprar uma bicicleta e quando eu acabar de pagar essa bicicleta, eu vou comprar uma moto. Depois que eu pagar essa moto, eu vou comprar um carro e vou comprar um ônibus e depois do ônibus eu vou comprar um avião. Mas, tipo, tô a pé, ainda nem comprei a bicicleta, entendeu? Entendi. Eu sempre penso lá na frente. E muitas pessoas não têm esse objetivo, né? De achar que sempre pode ir mais. Mas é porque elas não têm coragem. Porque você acha coragem. que comigo que pra você pagar o aluguel de uma sala 10 meses, enquanto você reforma ela da maneira que você quer, requer muita coragem? Requer muita coragem. Porque todo mundo fala com você assim, você tá jogando dinheiro fora, você tá dando dinheiro pros outros, sabe? E tal. E você entende o que você tá construindo. Cada mês foi um tijolo, cada mês construindo, né, aquele seu sonho. E também cada mês foi algo que você colocou lá dentro. Foi. Só que as pessoas não entendem. Elas não entendem porque elas não estão vendo. Porque quando a gente toma uma decisão dessa, a gente já viu o que vai ser lá na frente. É justamente isso, sabe? Que você falou tudo. Quando você coloca o pé no lugar assim, você já imagina ela pronta e não tem nada. É muito isso. E aí eu comecei, aos pouquinhos, colocando as coisas lá, coloquei uma coisa aqui, a outra ali, e aí eu consegui. Aí, quando foi 10 meses, eu dei uma sossegada. E até porque também foi na época que eu tinha comprado o meu primeiro iPhone, que era, né, o meu desejo de ter um iPhone. E não por status, que eu vi que em relação a mostrar a excelência do meu trabalho, que quando você tem um telefone de qualidade, gente, não tem como, pode falar quem quiser, é diferente sim. E eu não tinha como comprar ele. E eu falei que eu ia comprar à vista. Então, minha última cliente eu atendi às 6 horas da tarde, eu passei a atender a última 8 horas da noite. E todo dia, essa cliente de 8 horas, eu guardava o dinheirinho dela. Falei, faça sol, faça chuva, pode morrer quem for, que esse dinheiro é do meu iPhone, entendeu? Então eu coloquei isso como uma meta para mim. E foi através dessa meta
me esforcei e eu consegui comprar o meu iPhone. O primeiro, assim, ó, à vista. Falei, gente, olha que bom. Gente, é um negócio tão... A realização é tão Nossa. louca. Porque eu também comprei. Aí todos os iPhones que eu tinha até então era tudo de segunda mão. Tipo assim, você comprava, né? E tal. E aí teve um dia que eu falei com meu marido assim, eu vou comprar um iPhone novo na caixa pra mim. Gente, a experiência de merecimento, é incrível. Não é pelo número, não é só pelo telefone, mas de conquista, sabe? É conquista. E aí eu pensei, eu vou comprar. Aí eu fui lá pra poder trocar. E aí tinham vários, né? Tipo assim, super novos, mas de segunda. E eu não queria, eu queria na caixa. Eu me lembro direitinho de eu chegando aqui, abrindo na caixa, a sensação da realização desse telefone. E depois dele, todos os que eu compro são novos na caixa. E essa questão de merecimento é importante a gente falar, porque as pessoas não se veem, de fato, merecedoras do fruto do seu próprio trabalho. Ela trabalha para conquistar para o outro, mas para ela não. E aconteceu com meu marido mesmo. Ele também sempre teve iPhone, mas sempre comprou também de segunda mão. E o ano passado ele falou assim, eu quero comprar um telefone novo para mim. Eu falei, na caixa, eu falei, você vai entender qual que é a realização. Aí foi lá e comprou. E é diferente demais. É muito diferente. A pessoa olha e fala, cara, eu trabalhei para isso aqui, eu sou capaz. É só um iPhone, mas assim como você realizou o iPhone, você realiza várias coisas. E não é só sobre a marca, né, amiga? Não tem nada a ver com a marca, gente. Sim, é igual eu falo, é o poder de você criar a sua própria realidade. É muito sobre isso, entendeu? Seja qual marca for, é você criar a sua própria realidade. E a gente vai fazendo isso justamente também com as pessoas que a gente começa a caminhar, né? As pessoas em volta, que foi quando eu falei para você sobre as pessoas que falavam comigo que eu sou gerente, que eu sou isso e aquilo. E eu falo assim, poxa, mas ela é bem burra, vamos falar assim? Porque, amiga, era tudo funcionário, entendeu? Sim. Tudo funcionário, entendeu? É muito diferente de você empreender, você ter seu próprio negócio, você faz seus horários, enfim, é diferente. Então, as pessoas menosprezam muito esse seu processo. E aí, quando eu realizei essa conquista de montar o meu primeiro espaço físico, aí parece que as coisas tudo mudou, entendeu? As pessoas já começaram a me ver de uma forma totalmente diferente. Aí eu comecei a ser a manicure rica, né? Aí as pessoas já queriam estar próximo, aí eu já era amiga, eu já encaixava, né, o bando e aquela coisa toda, mas eu falei, gente, esse aí não é o meu lugar. Mas é o resultado, amiga. Porque as pessoas questionam quem a gente é, questionam o jeito que a gente fala, sim, questionam, inclusive, a nossa personalidade, muitas vezes, até o nosso caráter, dependendo do olhar que ela tá nos olhando, que ela nos vê com o olho dela. Verdade. E não como de fato a gente é. Mas quando a gente alcança o nosso resultado, ele estapeia a cara das pessoas. É verdade. Porque é inquestionável. Você vai falar o quê? Depois de que você fez. Porque até então, as pessoas que te conheciam como manicure poderiam pensar assim, a manicure não pode ir até além disso. E aí você vem e prova que ela pode ir muito além. A pessoa muito além. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Mas eu fui vendo. E é bom, né, que eu falo que tudo é escolha. É muito bom você escolher quem caminha com você nesse processo, sabe? É muito bom você escolher quem vai, quem fica, quem foi e não vai mais, sabe? É justamente sobre isso. É sobre escolher as pessoas certas para caminhar. E eu sempre falo, eu peço muito a Deus para colocar no meu caminho, né, pessoas que tenham esse mesmo propósito, sabe? Que esteja alinhado a tudo, eu falo aos valores inegociáveis, entendeu? Tanto para ciclo de amizade, como para a equipe, para tudo, tem que ser dessa forma. As pessoas, elas têm que estar alinhadas com os nossos propósitos. E aí eu aluguei essa sala, consegui inaugurar em 2019, no auge da fama, e eu comecei a ministrar os cursos, né? Na época eu já comecei a ministrar os cursos desde a garagem da minha casa, e aí eu comecei a ministrar os cursos lá no meu espaço, tipo assim, eu tava bombando, tava igual que o passarinho voando cada vez mais, e eu lembro sempre que eu pensava em mais, sempre tinha alguém do meu lado querendo que fosse menos, ou ficasse ali minando, sabe, regrando, tipo, é só até aqui, calma, até aqui tá bom, sabe? Já veio muito, né, manicure? Já, isso aqui pra você já deu, né? É o lugar que dá pra você chegar, é e aqui. Eu falava, não, e foi no ano da nossa premiação em São Paulo. Então, foi bem justamente isso. Foi a nossa premiação, né, por mérito, foi em novembro
E quando foi em dezembro, foi novembro mesmo. Acho que se não foi novembro. Quando foi dezembro, no auge da fama, o passarinho ali voando, foi quando eu sofri o acidente, que eu quebrei o punho da mão direita. Meu instrumento de trabalho. Misericórdia, gente, eu não desejo isso pra ninguém, amiga. Que desafio, né? Que desafio. Foi aonde eu falei assim, acabou. A hora que o médico falou assim, você quebrou a fratura de estar, eu entendi, falando assim, você morreu. Juro pra você, amiga, você morreu. E eu gritava naquela Unimed, que eu acho que ninguém nunca gritou mais do que eu. E eu gritava que acabou, que acabou. E aí eu falo tanto que nós somos ingratos, né? Foi basicamente isso. Resumindo isso, foi ingratidão pela minha parte, perante sobre tudo que Deus já tinha feito pela minha vida. Porque se eu parasse, eu falo que quando a gente está passando por situações desafiadoras na vida da gente, nós não conseguimos enxergar aquilo que a gente já conquistou. Principalmente, tipo, aquilo ali era algo que eu já tinha pedido para Deus em oração há muito tempo e eu não estava sendo grata nem pelo que eu tinha. O quê? Você quer uma casa e você adquire, aí ela já não é mais suficiente. Aí você quer outra tipo coisa. Assim, você já não consegue ver valor naquilo, as coisas vão perdendo valor. E aí, no momento de desespero, que é normal, eu lembro que teve umas clientes que falou assim, nossa, mas você foi cair logo perto do Natal, e agora? Como que eu vou fazer minha unha? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com o próprio umbigo delas. Gente, justamente. Verdade, são poucas pessoas que de fato estão preocupadas com quem nós somos. É verdade. Normalmente elas são preocupadas com o benefício que nós geramos. Porque se você... e na pandemia, por exemplo, eu vi muito isso no meu trabalho, porque mesmo no auge da pandemia, assim, tinham clientes que estavam simplesmente ignorando o fato de que nós poderíamos arriscar as nossas famílias para entregar eventos para elas e queriam fazer a todo custo. Ela não estava preocupada se eu tinha 2 filhas e ia voltar para casa, entendeu? 2 filhas e marido, não. Ela queria resolver o problema dela. E aí, a gente olha assim... E, cara, choca a gente porque nós entregamos e nunca arriscaríamos. Da onde que eu entrar na casa de um cliente para arriscar a vida dele? Nunca. Vindo, né? De outro evento e tal. Mas ele queria arriscar. Não, a minha vida e a vida da equipe. Virava para mim e falava comigo assim: por mim não tem problema. Tá tudo bem. Querido, mas não é só sobre você, não, hein? A vida não é só sobre a gente, né? Sobre o outro. Exatamente. É sobre servir, né? Então, assim, você falou de pandemia. A pandemia foi mais um dos meus desafios, né? Porque logo em 2019 eu caí, fiz um encontro lindo lá de manicures no meu espaço, aquela coisa toda. E aí, como eu tava falando da ingratidão, né? E eu fiquei assim, já tinha 2 pessoas que estavam prestando serviço na minha empresa, e eu chorava muito, falava assim, oh meu Deus, por que o senhor permitiu que isso acontecesse? E eu lembro que como eu tive que fazer a cirurgia e tudo, eu não tinha condição de pentear o meu cabelo. Então, assim, totalmente vulnerável, né? E aí eu lembro da situação da minha filha ali penteando meu cabelo, do Luan indo lá penteando meu cabelo, me ajudando a vestir roupa. Então, assim, o quanto a minha presença, né, como mãe no lar, assim, tava fazendo falta. Que eu falo que às vezes a gente é justamente isso, você vai crescendo numa proporção tão grande que às vezes você esquece de olhar para dentro da sua própria casa, né? Que é a sua família, né? Que seja seu marido, seu filho, quem é a sua família, não importa quem são as pessoas. Aí a gente esquece muito disso. Então eu vi o quanto eu também fazia falta ali para eles, entendeu? E aí você fica deslumbrada, você vai crescendo, a coisa vai acontecendo numa proporção muito grande. E eu falo que aí que eu fui entender por que aquilo tinha que acontecer. Naquele momento. Aquele momento tinha... tipo, minha filha, para. Isso que eu ia falar agora. Deus tem a maneira dele de nos parar. Se você não parar, a vida te para. Exatamente. E é porque eu falo que a pirâmide, né? Se existe alguma receita para o sucesso, que as pessoas sempre perguntam, né? Qual que é o segredo do sucesso? Eu falo que é Deus acima de todas as coisas. Primeiro, Deus. Segundo, você... né, que a gente tem que cuidar, que você falou uma coisa aí há um tempinho, justamente sobre isso. Como a gente não teve nada e os nossos também não teve, a gente fica querendo tapar os buracos dos que não tiveram também a mesma oportunidade. Então, você quer dar tudo que você não teve. Só que são pessoas que elas são igual um saco vazio com buraco no meio. Aí você vai julgando ali, minha filha, nada que você faz resolve, nunca enche. Nunca enche. E aí isso vai te chegando, vai te deixando cada vez mais frustrada, né? Porque você faz de tudo para agradar as pessoas e assim, você tá desagradando a você e desagradando a Deus também.
E eu falo que se existisse né, essa receita, seria isso. É Deus, você, a sua família e, por último, o seu trabalho. A gente não pode, de forma nenhuma, colocar o trabalho acima de todas as coisas. E aí, foi nessa situação do acidente, eu pude ficar em casa, mas Deus foi tão perfeito que era para mim ter ficado 3 meses parada. Olha só como que ele faz, tudo assim, tudo lindo. 15 dias... A doida já estava andando de moto para cima e para baixo, com tala na mão, e já estava assim bem, com 3 meses já estava trabalhando super bem, não tive nenhuma limitação, foi tudo muito lindo, maravilhoso. E aí eu fui fazer uma especialização em Vitória, porque eu sou muito assim, né, de sempre buscar especialização. Aí, quando voltando de Vitória, aí começou a pandemia. Tudo fechando. E as clientes falavam justamente isso comigo. Quando eu falei que não ia trabalhar, as clientes falavam assim, nossa, mas fazer unha pra mim é essencial. Todo mundo morrendo e a mulher tá preocupada que fazer unha é essencial. Eu juro pra você, eu pensei que... eu pensei que poderia ter sido pior, não que não fosse, né, amiga? Mas eu falo numa visão de empreendedora, sim. Né? Eu pensei que poderia ser pior. Mas eu vou falar pra você, essa pandemia, ela me ensinou muitas coisas. Até porque quando veio o ano da pandemia, como eu tive, olha só, como que as coisas funcionam. Como eu fiquei 10 meses, né, executando o projeto aos poucos, quando a pandemia veio, eu não devia nada. Exatamente. Eu não tava, sabe, eu não tava louca com nada, porque eu não devia nada. Então, assim, eu tinha que pagar aluguel, mas aí veio as leis, aquela coisa toda. Então, assim, eu tava super tranquila, entendeu? Super de boa. E foi através dessa organização financeira, foi através de tudo muito isso, que ao invés do meu negócio ele afundar na pandemia, foi o contrário. Ele impulsionou mais ainda. Foi quando eu tive a oportunidade de comprar minha casa própria, sendo manicure. Mas, assim, quem dera também tivesse sido fácil assim, né? Porque eu fui humilhada mesmo, eu falo, pelo corretor da Caixa, né? Sério? Sim, porque ele falou que do jeito que tinha sido feito... Os papéis preenchidos, resumindo, foi como se ele tivesse falado assim que a minha contadora, ela forjou um valor Seus que números. eu ganhava justamente para mim conseguir comprar uma casa. Eu falei, como assim? Só porque eu sou manicure eu não tenho condição de comprar uma casa? E aí ele falou assim, você sabe que você pode ser presa, se der alguma coisa, não dá nada para ela, não vai dar para você. Amiga, pensa numa pessoa que saiu chorando desse lugar. Que absurdo. Absurdo, minha filha chorando e falava assim, aí é onde vem a crença, né? Isso aqui não é pra mim, não era pra eu ter casa mesmo, e que não sei o que, e eu chorava assim, horror, eu falava assim, eu nunca mais quero mexer com isso, não sei o que, mas é o que as pessoas estão muito despreparadas, entendeu? Igual ele por uma posição de um cargo ali, né, que ele tinha que ter muita capacidade de conhecimento para lidar com todo tipo de empreendimento, ele tinha que estar preparado para aquilo, mas ele não estava. Então, assim, e um despreparo também da pessoa que vendeu. Exatamente, mas ele desmereceu tudo que você era, tudo que você conquistou. Uma amiga, história. Me fez pensar lá atrás. Foi como se ele me fizesse voltar lá atrás. Tipo assim, foi passando aquele filme, né? Aquela retrospectiva na minha cabeça. E por sempre não ter nada, e eu também já passei por uma situação anteriormente de uma perda de casa, de ser colocada na rua, e aquela coisa toda, e veio isso em pensamento. Eu falei assim, isso é porque a gente tem uma mania de falar, né? É porque não tem que acontecer. É porque Deus não quer. Nem sempre. O inimigo tá sempre ali, ó, cutucando você, fazendo você desistir dos seus sonhos. Mas como eu sou uma pessoa que faz tudo muito certo, né? Eu falo que eu comecei desde a garagem da minha casa, eu já tinha um MEI, eu já fazia tudo bonitinho, já tinha uma contadora que cuidava de tudo. Ela virou pra mim e falou assim, pode deixar que eu resolvo isso pra você. Aí ela pegou outros papéis, eu falei, não, já vou desistir, não quero isso mais não. Aí uma corretora pegou minha causa, né? Meu telefone tocou, ela, Charlane, tô te ligando porque seu contrato, a Caixa tá pronta. Eu, oi, como assim? Ela, sim, o fulano lá passou sua situação pra mim, tá tudo certo, a gente vai lá segunda-feira pra assinar. Você tem mãe? Ela, tenho, por quê? Você jura pela sua mãe que você não tá mentindo? Olha, você vê, amiga, foi assim, surreal, chorei horrores. E aí eu só acreditei, não contei pra ninguém, quando eu entrei direto na Caixa, você já entra igual gente grande, né, abre as portas. Exatamente, para assinar, porque aí a história muda. Entrei, assinei o papel, falei, putz, deu tudo certo. Só que, nesse meio tempo, quando eu tinha desistido da minha casa, a doida inventou moda. Então, assim, já que isso aqui não deu, eu tenho um plano B, né?
ou é um ou outro. Olha tanto que Deus é perfeito, amiga, ele é muito maravilhoso. Eu falei que seria, ou eu ia doida, né? Falei assim, ó, já montei esse espaço aqui, com 1 ano de espaço, praticamente nem trabalhei na pandemia. Falei assim, gente, esse espaço está pequeno para mim, porque eu já ministrava os cursos, já estava sendo procurado pelas palestras, e eu tinha pessoas para prestar serviço, era uma sala só, né? Só aquela que você conheceu. E aí, aquilo ali já estava pequeno. Eu falei assim, não, eu não quero, não vai ter como, vou mudar para um lugar maior. Aí eu lembro, né, a gente falando sobre criar a nossa própria realidade. Um dia sentado, escutando uma imersão do Paulo Vieira, ele, né, falando, desenha aí o seu projeto de vida que ele tem todo, e eu fiz um desenho do que eu almejava para o meu negócio. E aí, guardei essa imersão, guardei esse papel, e aí eu tinha esse projeto de comprar, de mudar o espaço, porque já estava pequeno. E aí, do nada, na pandemia, veio essa fase doida de querer casa. E minha mãe, né, tadinha, eu até entendo ela. Porque como não teve, aí elas têm um medo, né? Mas eu falei, gente, mas o medo é dela, o medo não é meu. Exatamente. A gente entendeu? pode imputar as frustrações, os medos das outras pessoas sobre a gente, mesmo por criação, porque senão a gente não vai. Não, Ancora, né? é justamente isso. Mesmo o que não deu certo agora, mas e se... E aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou. Só que aí no negócio da casa dar errado, ou é 8 ou 80, não deu errado, já chorei, enxugar as lágrimas, vou lá pro meu espaço. E aí quando eu comecei a mexer no meu espaço, a mulher liga falando que o negócio da casa tinha dado certo. Então assim, no mesmo ano, né, eu tive essa oportunidade, que foi 2021, logo depois do auge da pandemia, foi quando eu comprei minha casa. E aí, na verdade, era 3 sonhos. Doida, né? Era a casa, era uma cirurgia plástica e o meu espaço. Tipo, seria um dos 3. E aí, no dia que eu estava marcado para a cirurgia, aconteceu um acidente, né? De uma pessoa que fazia parte da minha vida, que acidentou, e no mesmo dia que eu ia fazer a minha cirurgia, essa pessoa teria que fazer a cirurgia dela também. E aí foi quando eu falei assim, é resposta de Deus, não é para ser. Então, se não é isso, Deus, eu vou no outro, e as coisas foram acontecendo. Mas seria só uma das coisas, né? Não seria os 3. Mas aí Deus me permitiu viver isso. Esse sonho de comprar minha casa, sendo manicure, dando entrada, tudo com dinheiro de unha. Eu reformei a minha casa toda. Eu lembro, até postei esses dias nos stories, que eu estava juntando dinheiro para colocar o silicone. E aí todo dinheiro em mãos que chegava, eu guardava. Eu consegui juntar 10 mil em 3 meses. E aí os 10 mil foi usado para fazer o telhado da minha casa. Então, tipo assim, ou você escolhe, ou, né? Ou você vai ficar molhando lá sem varanda, ou você vai colocar seu silicone. Eu falei, meu prioridades. pai já... prioridades. Eu já entendi agora. Fui lá e fiz a varanda. E aí eu falo que Deus é justamente, ele é perfeito em tudo que ele faz. Foi quando eu tive essa oportunidade. Aí uma cliente falou comigo, surgiu um espaço lá e tal. Amiga, a hora que eu coloquei o pé, assim, ó, dentro do salão, que não tinha nada. Aí veio tudo aquilo e eu falei assim, gente, meu projeto. Quando eu olhei e lembrei do projeto que eu desenhei, tinha tudo exatamente do jeito que eu queria. Lá ainda não está da forma que eu gostaria que esteja. Mas lá é lindo. Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Tem muito propósito de Deus dentro daquele lugar. E ainda mesmo com todo o crescimento, tem sempre alguém falando, né, com você. Tipo, pra que um espaço tão grande? Pra que isso? Pra que aquilo? Pra que você vai fazer... O povo tem medo e acha que você tem que viver o medo dele, né? As frustrações dele, os constrangimentos dele, e não pode ser assim de forma nenhuma. E eu sempre trato os meus sonhos com muita prioridade. Eu até falei que esse ano seria um ano de presença, né? Você lembra, eu falei para você, ser presente, justamente presente com as minhas escolhas, presente com a minha empresa, presente na vida dos meus filhos, na vida da minha família, porque é muito sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo para às vezes não subir para a cabeça e deixar de também ser presente na vida das pessoas que a gente gostaria de estar. E isso me trouxe alguns danos, sabe? Mas eu falo que tudo acontece também da forma que tem que acontecer. E eu pedi muito, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, falei assim, olha, Deus, tira
da minha vida, tudo que não seja para somar, vamos encerrar ciclos, vamos ir cortando as coisas, e elas foram acontecendo assim naturalmente, encerrando o ciclo. Tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E eu vou falar para você, se fosse para começar do zero hoje, eu começaria totalmente. Vou falar assim, mas se seu salão fechasse hoje, eu ia começar do jeito que eu comecei. Eu ia prestar serviço numa empresa de outra pessoa, ia fazer meu nome. Que eu falo com as pessoas, faz o seu nome. Quem sabe fazer, faz de qualquer maneira. Faz. Porque quem tem coragem para fazer, faz de qualquer maneira. A gente começar um negócio do zero, do zero. Do zero. Eu fiz poxa, até tem pouco tempo falando sobre isso. Eu comecei do zero assim como você. Porque para empreender de fato, e eu ainda fui diferente, né? Porque eu venho de uma carreira estratégica. Eu venho de uma carreira de gestão. Eu fui gerente aos 19 anos de idade. Eu já ganhava salário, assim, que muita gente não ganhava. Mas, aos 19 anos. Mas não era tudo aquilo que me preenchia. Mas eu estava lá. E sempre fiz com muita destreza, sempre tive muitos bons resultados. Sempre fui muito bem indicada por isso, sabe? Mas num dia, olha como que o sonho, ele muda a trajetória da vida da gente. Com certeza. Eu sonhei em ser mãe de uma menina, e Deus me mandou a Laura. E eu falei que por ela eu ia parar minha carreira estratégica. Para ser mãe. E foi por isso que o meu negócio nasceu. Quando você fala das pessoas não acreditarem, eu nunca tinha feito festa. Não era eu que mexia a panela, não era eu que fazia nada. E as pessoas desdenhavam muito de mim por isso. E eu tinha uma sociedade, e como ela era cozinheira, então todo mundo sempre achou assim, se isso acabar, esse buffet acaba. Se isso acabar, ela não dá conta de tocar isso. Então sempre colocava como que o que eu fazia, que era estratégico, era menor do que o que a outra pessoa fazia. Que eu não tinha valor pro negócio. Sim. Por conta do que eu fazia. E eu me lembro exatamente do dia que eu fui desafiada por isso. A pessoa veio para mim e falou, eu quero ver como é que você vai fazer para tocar esse buffet. Sim. E aí, naquele dia, eu tinha duas possibilidades. Por isso. Por quê? Porque eu tinha menina pra criar, entendeu? Você tinha um porquê. Entendeu? Não tinha nada pra poder usar. E já aconteceu isso com a gente. E quem olha pra minha história hoje, pra mim e pro meu marido, as pessoas não sabem o quanto de perrengue a gente já passou, só nós dois, e assim, de não ter. E eu lembro que eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo. E o mais interessante, sabe, Charlone, é que durante um tempo eu fiz isso dar certo para provar para o outro. E eu não tenho medo nenhum nem vergonha de falar isso. Eu queria crescer, eu queria fazer, eu queria acontecer para provar para o outro. Para mostrar para o outro. Que, olha, você falou que eu não conseguia e eu vou te provar aqui que eu consigo. Até que eu entendi que era só uma plataforma e que tudo aquilo que eu estava construindo era porque Deus precisava que eu passasse por aquilo, que eu aprendesse a fazer aquilo para ajudar outras pessoas que tinham sonhos tão menores quanto os meus para se tornarem algo e uma pessoa extremamente relevante para ajudar outras pessoas. A vida é sobre isso. Hoje eu tenho plena consciência que as unhas me trouxeram até aqui. Exatamente. Eu tenho plena consciência de que o buffet me trouxe. Não seria outro ver. Caminho. Não seria. Se eu estivesse dentro de uma empresa, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje, aqui nesse exato momento. Não, tinha que ser como foi exatamente assim. É verdade, as coisas acontecem justamente como tem que acontecer, é isso que eu falo, as unhas me trouxeram até aqui, e eu sei que o propósito que Deus tem sobre, não tem nada a ver sobre a Charlane, sim sobre o que a Charlane vai fazer e proporcionar a vida de outras mulheres, é fazer com que elas, assim como a gente, né, é bem aquilo, se eu pude, você também pode, se eu consigo, você também consegue, mas eu falo que para dar certo, o que falta muito nas pessoas, eu acho que até sobra na gente, é essa determinação, essa coragem, por mais que não seja fácil, mas as pessoas nos veem assim como um leão, né? Tipo assim, uou, aquela ali é foda, ela não precisa. É igual, se você vê um leão ali machucado, você sabe que ele é um leão, você vai lá ajudar ele? Que vai, meu filho. Pô, vai nada. Ele que se lasca, ele que exato, se lambe ele lá. Que levante lá e se vire. Não é? Então as pessoas veem muito a gente assim. E as pessoas também às vezes esquecem isso, que por mais que a gente, né, seja
tem essa figura de um leão, de ser forte, corajosa, mas assim como o leão, nós também temos as nossas limitações, né, as nossas fraquezas também, mas o diferente é que a gente não deixa isso abalar, a gente não deixa que isso aí impeça a gente de crescer, de evoluir, de querer sempre mais. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa medrosa. Não adianta falar que eu sou medrosa, mas você acha que eu vou deixar o medo me limitar? Eu sempre sou o tipo de pessoa que eu coloco no papel. Vou tomar uma decisão na minha vida. O que que eu ganho, o que que eu perco com isso? As pessoas, elas estão mais preocupadas com o que elas perdem do que com o que elas têm a ganhar. E aí não abre mão. E aí Não quando você está olhando para o pouco que você tem, você não consegue alcançar o muito que está lá na frente. O muito de Deus, gente. Sabe? E outra coisa também que para mim foi importante, que por um tempo, não sei se isso aconteceu com você, era uma disputa minha com outros, querendo mostrar que a gente é melhor e que eu faço e que eu aconteço. E o melhor não vem pela disputa, ele vem pela excelência daquilo que você faz, pela que excelência. você entrega. Pela então, excelência. foi outra coisa também, outra lição que eu aprendi. Sabe? Que não adianta e você não precisa, sabe, dessa luta. A concorrência, ela tá aí, ela sempre vai existir. Ela sempre vai. Mas você alcança as pessoas com aquilo que você faz, onde é intocável para elas. Você entrega algo para elas que ninguém entrega, por mais que faça a mesma coisa que você faz. É isso. Mas aqui, eu falo o seguinte, o que é seu. Pronto. É igual a gente falou, tem várias pessoas que fazem a mesma coisa, mas ninguém tem o poder de ser você. Exato. E nem tampouco de entregar da forma que você entrega. Não é só isso, não é só um buffet, é sobre a experiência que você gera na vida das pessoas. Eu falo que não tem nada a ver com preço, que é sobre o valor que você gera nas pessoas. Então, tudo isso contribui muito, entendeu? É excelência em tudo, não pecar nos detalhes. Falta nos profissionais isso. E eu falo que o que me fez chegar até aqui, primeiramente, foi o eu, né? Você lembrar do eu, vencer as minhas crenças. Isso aí me fez chegar até aqui, essas crenças do não pertencimento, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu tive condições de levar minha mãe para comprar uma sandália, de chegar e falar assim, ó, senta aí, escolhe. Eu lembro que a minha mãe, a loja estava cheia, a vendedora, né, não tinha como dar atenção para todo mundo, aí minha mãe começou, as crenças. Porque eu sou preta? Porque ninguém quer me atender aqui, nem olhou pra minha cara, só que realmente, amiga, tava muito cheia a loja, tipo assim, época de fim de ano, aquela coisa toda. Eu olhei e falei assim, mãe, o que você tá arrumando, minha filha? Não vou comprar o sapato aqui. Eu falei, você vai comprar o sapato aqui. Mas só que ela ainda ficou com receio, ela tava mais preocupada com o preço do sapato do que aquele que ela ia gostar. Entendeu? E eu custei vencer muito isso em mim e aos poucos vencendo isso nela também. E não tem nada melhor do que você poder fazer o bem pro outro. Entendeu? Fazer o bem pro outro diante daquela bênção que Deus te proporcionou. Eu acho que é por isso que a gente cresce, porque tudo que a gente faz, a gente não pensa só na gente. Nunca foi por dinheiro, né? Nem por dinheiro e nem por mim. Em momento algum eu não penso só em mim. Eu lembro que quando eu pensei em ter um espaço maior, que eu pensava assim, não, eu tenho que dar qualidade para minha equipe, né? Condições de trabalho para minha equipe. Às vezes eu via que o espaço estava pequeno, que a mesa estava ruim, que a cadeira não cabia, aquela coisa toda, e eu estava sempre pensando no outro. Eu acho que é por isso que Deus me abençoou todos os dias, porque quando eu coloco o pé ali na minha empresa, é muito sobre o outro. Eu sempre estou ali pelo outro. E é o que eu falei, quando você abençoa o que é do outro, Deus abençoa o seu. Verdade. Me conta aqui, um erro que você cometeu e que você precisou de se rever como empreendedora e continuar. Porque não fiquem preocupados, porque a gente erra e erra. A gente erra demais. Caramba! Tá? Na sua profissão mesmo. Na minha profissão, um erro. Ai, deixa eu começar a pensar aqui, amiga. Porque modéstia à parte, eu sou tão chata com as coisas. Deixa eu ver aonde foi. Algo que deu certo? Eu vou falar com você, em algumas situações às vezes eu agia, né? Que isso não existe mais. Eu acho que o controle das emoções.
controle das emoções é algo que influencia muito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, assim, até então, né, lá atrás, o que eu errei, o que não deu certo, eu falo que era a falta mesmo de posicionamento. Entendeu? Então, assim, a falta de posicionamento me fazia passar por certas situações que aí, por emoção, às vezes eu respondia, falava de uma forma nada profissional, entendeu? É sobre você começar a separar, quando eu tô falando desse assunto, sobre você, de fato, entender, vamos supor que você tá lá fazendo unha, e se você reclamar, por mais que a gente seja amiga, você reclamar da unha, eu ter essa clareza, essa consciência, que você, naquele momento, você não tá falando da nossa amizade, você tá reclamando do trabalho. Então, eu sei que isso aí foi um erro meu no decorrer do processo de crescimento, de justamente isso, não ter muito controle das emoções, entendeu? Não me conhecer melhor, não separar mais essa questão de empresa e vida pessoal, a falta de profissionalismo, a falta de posicionamento. Já teve vezes que às vezes uma cliente foi atender lá, que eu tava tipo meio que atrasada, que eu atendi ela com a blusa de cima do pijama, mas era aquele pijama mais, né, normalzinho, mas era um pijama e um shortinho, um chinelinho ali, e assim, achando que, né, meu serviço é que conta, e não é. Então, isso aí foram vários erros em relação ao meu empreendimento, nessa questão da postura, da apresentação. Que o cliente deu um feedback. Que o cliente deu um feedback, e eu levei contra, entendeu? Sempre levando para o lado pessoal. Eu acho que é um problema, assim, de muitos profissionais, levar tudo muito para o lado pessoal, quando o assunto é profissional. E somatizar também. Eu estou te perguntando, porque no ápice, o que acontece com a gente? Quando você acerta, você começa muitas vezes, se você não tiver esse cuidado, você simplesmente se deixa levar achando que você nunca mais vai errar. Verdade. Então, quando você não fica atento que, peraí, deu tudo certo hoje, mas sempre tem algo que você pode melhorar, você começa a trabalhar o ego, e o ego é o pior inimigo da gente. E aí eu me recordo que eu tive um feedback de vários, né, gente? Porque nenhum empreendedor vive só de que lindo, muito obrigada, foi sensacional. Não. Mentira. Tá? Você não vai agradar todo mundo, seu produto não é pra todo mundo, entendeu? E tem gente que você pode ter errado pessoalmente com a pessoa e tá tudo certo. Tem gente que não vai gostar, porque ela não vai gostar, porque é um problema dela também, e também tá tudo certo. E eu lembro que eu tive um feedback, e quando eu tinha, às vezes, um feedback, e não era sobre o todo, às vezes era uma coisa pontual, aquilo pra mim acabou. Era nada do que eu fiz a vida inteira tava bom. E aí, sabe, começava, tipo assim, jogar por terra, literalmente, tudo que eu tinha feito até ali, como se não tivesse valor. E aí, a gente vai amadurecendo e vai vendo que, pera, foi pontual, é isso aqui, conserta isso e segue. Mas eu também ficava, sabe, nessa via de tentar justificar e usava o emocional para tentar justificar. É o emocional. Isso não resolve. É o emocional. E a gente tem que ter maturidade, né, e estabilidade emocional para lidar com as críticas. E quanto mais a gente cresce, mais paulada a gente leva. Sério? É muito isso. Mas é isso que eu tô te falando, amiga. Eu falo até por uma questão de orgulho mesmo. Isso é do ser humano. Entendeu? Às vezes a gente é muito orgulhoso. Lógico, de não querer alguém... Lógico, alguém vai questionar o que eu faço. É orgulho. Então, por isso que eu falo, a gente não pode se achar autossuficiente. Não adianta você achar que você é a última bolacha do pacote, que tem sempre alguém que faz o que você faz também com a mesma excelência. Só que aí é como você faz, como você entrega, como que você resolve a situação do cliente ali. E realmente, o controle das emoções, eu falo que é a alma do negócio. É você não levar... Tá vendo, amiga? É você... Vou ficar com vergonha, amiga. Amigo, é você levar para o lado pessoal. É justamente isso. Todo mundo só mostra o que está dando certo, o que está dando errado, as pessoas não mostram. Então, um erro que eu falo com você, muito isso também, que foi até mesmo em relação a gerir equipe, que eu falo que hoje a gente trabalha com gestão de pessoas. Então, muito isso também é misturar. Nossa, inclusive, é a pior coisa que o empreendedor pode ter na vida. Porque qual que é o problema da gente? E isso tem a ver com a criação. Como a gente foi muito criado com muita escassez, sem muita manifestação de carinho, sem muito cuidado, as pessoas chegam e elas nos compram com pouca coisa. É verdade ou não é? Muito verdade. Te trata bem, faz questão de você já se rende todo, já derrete todo e já acha que é sua amiga. E depois,
Porque na hora que você vai cobrar, como dona do negócio, como empreendedor, a pessoa não aceita porque acha que você é amigo dela. É verdade. É justamente isso. E eu custei, assim, eu tive que passar por muitas situações com pessoas que prestaram um serviço na minha empresa, quando eu entendi que, cara, não dá para misturar. Mas eu volto e repito, eu falo. É o que eu falo até mesmo com as meninas da minha equipe hoje. Se você quer ter o seu, abençoe o que é do outro. É sobre você aplaudir o outro enquanto ainda não chegou a sua vez. Então, esse foi um erro muito grande, tanto com cliente, como também com profissionais de prestação de serviço, de misturar as coisas, entendeu? É porque a gente é muito boa. É isso, entendeu? Eu falo que cada um dá aquilo que tem no coração. Só que eu aprendi muito com isso, que quando você me ataca, né, Nai? Você não tá falando sobre mim, você tá falando sobre você. Então, assim, você pode cuspir na minha cara aqui agora, que, tipo assim, não é da Charlane, entendeu? Não tem nada a ver. Então, assim, eu prezo muito pela integridade, sabe? De você não perder a essência, não perder de quem você é, justamente para você se encaixar naquilo que é certo do outro, entendeu? Então, eu fico muito atenta a essas questões. Então, esse foi um erro, assim, sabe? Acho que talvez um despreparo, né? Lógico, normal. A gente não tá preparado. Não tá. Nós não fomos preparados nem para empreender a vida inteira. Nós fomos criados para ser empregado. Aí, quando você quebra a bolha, quando você fura a bolha, não tem como a gente saber tudo. E é verdade. Olha que é diferente, porque, por exemplo, eu sempre tive cargo de gestão, então eu sempre liderei equipe e sempre fui uma gestora super linha, sabe? Tudo, tinha os resultados, entregava os resultados, sempre entregava os resultados. Mas quando eu fui abrir meu negócio, meu amor, é diferente. Um soco na cara que eu tomei, porque, gente, é muito diferente. É muito diferente. Você precisa entregar um resultado diferente de outra. O resultado, ele depende única e exclusivamente de você. Então, assim, quando você trabalha para o outro, deu dia 5, deu dia 20, meu amor, o seu salário tá na conta, não tem isso. Verdade. Se deu certo ou não deu, você está recebendo o seu. Quando você é empreendedor, meu amor, você sabe que você vai pagar, você vai fazer, vai se virar. E muitas vezes, para você, é se der, principalmente no início. Até que o negócio vai girando. Então, assim, é uma mentalidade que precisa muito mudar. E aí a gente fica sem saber como lidar. Nossa, mas mas eu cuidava de outras pessoas. Hoje eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que liderar gente, eu tenho que conduzir essas pessoas. E não é só isso, você lida com as emoções das pessoas, com os problemas delas. Com as frustrações. Com os problemas delas, entendeu? Você lida com pessoas que vêm trabalhar com você e que, antes de trabalhar com você, te admirava e quando trabalha com você, te inveja. É justamente. E você tem que administrar tudo isso. E eu já cheguei num ponto de pensar assim, gente, será que eu vou achar gente boa pra trabalhar comigo? Eu já pensei em desistir de equipe justamente por esse motivo. Mas eu falei assim, gente, eu não vou desistir. As pessoas certas, elas vão aparecer. Mas justamente eu volto a falar de você criar realidade. Às vezes a gente faz tudo igual a gente está falando, no controle das emoções, né? Por não ter controle das emoções, a primeira pessoa que aparecer ali, você acha que, tipo assim, não, essa aqui já serve. Exatamente. Então, assim, é onde a gente peca, né? Onde a gente erra muito. Então, hoje eu já faço ali, vou colocar no papel. A pessoa para prestar serviço na minha empresa, quem tem que ser essa pessoa? O que ela tem que fazer? Porque tudo é treinável, você concorda? Claro. Unha, se eu ensinar você, amiga, vamos ficar aqui 3 dias aqui, você não vai fazer igual eu, até porque não é eu, é você. Cada um tem a excelência no que faz sendo você mesmo. Então, assim, eu posso ficar te treinando, isso é treinável. Agora, caráter não é treinável. Ou tem ou não tem. Não tem caráter, personalidade também, a pessoa, o jeito que ela é, entendeu? Pessoas de princípios, né? Pessoa que já vem ali com esses princípios muito assim, alinhados com o que você é, com o propósito que você tem. Então, é exatamente dessa forma que a gente tem que escolher as pessoas para caminhar, né? Que seja na empresa, que seja no ciclo de amizade, a gente tem que escolher. Eu falo que nós temos isso, a gente pode escolher. Então, hoje eu já não erro mais justamente porque eu vou fazendo esse checklist, entendeu? E resolveu abrir mão, né? Do relacionamento. Relacionamento. Porque a gente quer se relacionar. Não pode misturar. Gerir, entendeu? E aí, quando você só se relaciona e você não faz a gestão, você tá deixando seu negócio na mão do outro e não na sua mão. E eu fui vendo que tanto foi isso que eu não precisei demitir algumas pessoas, elas mesmas começaram a sair.
Porque a pessoa não segue regra, meta, protocolo, sabe? A pessoa não aguenta quando você cobra demais. Não é que você cobra, é o que é certo. O que é certo para ela é muito. Então, ela mesma já se demite. Igual os ciclos de amizade. Hoje, assim, tenho poucas. Eu posso contar no dedo que ainda vai sobrar dedo, entendeu? Mas por quê? As pessoas não estão alinhadas. E elas mesmas começaram a se demitir da minha vida. Quando eu comecei a empreender, quando eu decidi, é isso aqui que eu quero e ninguém me tira da cabeça, as pessoas foram se afastando da minha vida. Mas o sucesso ele é seletivo. É verdade. O sucesso ele é muito seletivo. É verdade. Ele traz, nos alinha a muitas pessoas, mas ele mais exclui do que atrai, sabia? Verdade. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. E de fato não estão, e a gente precisa entender que cada um vai no seu tempo. Sim. Mas o fato da pessoa não saber lidar com aquilo que eu sonhei, para mim é um problema dela, não é meu. Sim, mas a gente peca como empreendedor, sabe quando? Porque, olha só, você está fazendo o seu negócio, você está vendo que está super certo para você, e aí, de repente, eu começo a conversar aqui, ó, vamos supor, com o seu marido ali, e eu vejo, porque empreendedor, ele tem um trem, né? Um faro. Nós vemos o brilho, a gente consegue ver, tipo, poxa, se esse cara fazer isso, vai dar super certo. Só que, aonde a gente peca, às vezes, ou quase sempre, até que eu já aprendi muito a lidar com isso, mas o que me fez encerrar alguns ciclos na minha vida foi justamente querer que o outro vivesse algo que não era que ele queria viver. Entendeu? Às vezes vou falar pela minha equipe, vamos supor, tem uma menina ali que eu vejo que ela tem um potencial que ela pode ir muito além. Se hoje ela tá ganhando 2.000, se ela fazer dessa forma aqui, ó, esse caminho aqui, ela vai ganhar 5, 6, 7 mil. Mas, tipo assim, 2.000 pra mim tá o suficiente, e entendeu? ela não quer. Isso aqui tá bom. A pessoa não quer. Então, hoje eu tenho muita clareza nos meus relacionamentos com pessoas que um grande erro na minha carreira, né, nesse empreender, foi querer puxar pessoas que não queriam sair do lugar. Isso é pesado demais. Puxar pessoas que não querem sair do lugar, querer que pessoas que não têm dom e habilidade e aptidão para fazer o que você quer que elas façam, querer forçar elas a fazer. É estuprar a personalidade da pessoa. Sim. Essa que é a verdade. E você acha que a pessoa quer o que ela pode fazer, o que ela tem o potencial, mas ela não quer. Então, você acaba colocando ela num lugar que não é dela, e quando a gente coloca onde não cabe, o que acontece? Sobra. E aí você machuca frustra a pessoa e acaba se machucando. Sim. Também. Isso já aconteceu comigo demais, de querer falar, não, gente, esse fulano aqui, ó, é muito isso. Cara, vai arrebentar, e a pessoa não conseguir fazer. E a pessoa também não está preparada para aquilo, e também tem os tempos. Nem todo mundo vai com a gente. Não, e tem bênção que é para você. Não dá pra... Entendeu? A pessoa vai estar do seu lado até quando ela tem que estar, seja em qualquer situação. Mas, enfim, eu falo que o segredo, né? Se existe, que eu falo, eu sempre uso isso. Se existe o segredo, é você ter consciência dos seus erros, né? O que você fez ali que não deu certo, que poderia ter sido de uma forma, e você não mais errar. O que não pode é permanecer no erro. É aprender, e é uma caminhada. É você tirar aquilo ali, né, com uma lição de vida e não mais errar. Então, assim, às vezes quase sempre isso, entendeu? Só que hoje eu já tenho bem consciência, bem clareza disso tudo, e eu não me arrependo, que eu falo que eu vou continuar fazendo o que eu faço. Porque foi fazendo o que eu faço com excelência que eu cheguei até aqui. E se precisar, nós vamos lá. Vamos voltar lá da estaca zero, que eu falo que eu me reinvento todos os dias. Eu sempre estou começando do zero, só que de uma forma diferente, mais experiente, entendeu? Então, assim, eu desejo muito que todas as pessoas se permitam se conhecer melhor. Né? Sabe, nosso autoconhecimento é tudo. E o autoconhecimento, ele me trouxe, inclusive... eu falei que eu amadureci 3 meses o ano passado dentro de 3, 4 horas. É engraçado, dentro de 4 horas. Eu tive lições que me valeram literalmente a minha vida empreendedora toda, dentro de 4 horas. Eu voltei, eu liguei até pro meu marido, voltei chorando, porque a gente começa a ver o quão nós somos negligentes com a gente mesmo. Sabe? Nós colocamos expectativas em cima de pessoas e nos frustramos com pessoas porque nós simplesmente ignoramos o fato de que elas são elas e que os nossos sonhos são os nossos sonhos. E que não a nossa frustração não é sobre o que o outro faz ou não faz, é sobre
O que nós escolhemos fazer e ser e incutir naquela pessoa a respeito dela. Se nós pararmos de olhar para o outro e ver nele aquele potencial, aquilo que ele quer ser ou que ele não quer ser, fica mais fácil. Verdade. Sabe? E isso é libertador, porque eu sempre fazia as coisas pensando assim, de verdade, olhando porque a pessoa tinha de potencial, mas pensava assim, por que essa pessoa não faz isso? Gente, mas tá tudo aqui na mão, a pessoa não quer. E eu começava a me questionar, sabe? A me machucar por isso. E aí, de fato, eu mudei o meu posicionamento. Sabe? Eu entendi sobre as pessoas que, de fato, você não vai agradar todo mundo. Por mais que a gente tenha isso muito claro, a gente se esquece disso em vários momentos e nos diminuímos para caber dentro da vida de outras pessoas. Então, gente, é um detalhe desse aqui, ó. Hoje você tá super dando... Amanhã alguém faz alguma coisinha pra você, um gatilho, porque nós somos feitos disso. E um gatilho vem e aquilo ali já te faz você se sentir desse tamanhozinho. Do nada você já tá voltando a fazer as coisas que você estava fazendo. E aí eu percebi isso, eu falei, eu não aceito isso pra minha vida mais. Eu vou tirar pessoas, eu vou fechar ciclos e eu preciso disso por mim. É sempre isso. De entender as minhas dores de fato. E quando eu entendi aquilo que doía, o que eu fiz? Eu arranquei o que faz doer. Porque se você já amadureceu, vai doer de qualquer maneira, mas tem coisa que a gente pode arrancar. Você não precisa viver aquilo. Mas tem gente que parece que gosta, você já parou pra pensar? Exato, porque não se conhece. Justamente, eu falo, parece que tem gente que gosta, tipo assim, a mesma coisa de você ir ali numa loja, você vai comprar um sapato, só porque você tá precisando, aí entra o controle das emoções novamente. Só porque você tá precisando daquele sapato ali com urgência, que é uma festa, alguma coisa, você sempre aceita menos, né, do que você merece, você vai lá, compra um sapato que é um número menor, às vezes é seu número, mas a fabricação é pequena, enfim, o sapato tá doendo, tá arregaçando, tá arrebentando seu pé, mas você tá lá insistindo. Só para suprir aquela necessidade momentânea, entendeu? Tem muito disso. Empreender, gente, tem muito a ver com você se conhecer, com o autoconhecimento, entendeu? É você saber de onde você veio, é você ter clareza de onde você está hoje, né? É você saber onde você quer chegar e você também saber quando. Meta, né? Quando chegar, quando eu quero chegar nesse lugar. Então tem muito a ver com autoconhecimento. Às vezes, igual esse bate-papo aqui tá tão bom que eu falo que é sobre escolhas, onde entra, né? Hoje, terça-feira, Carnaval, 8h30 da manhã, a pessoa tá batendo na minha porta, porque nós tínhamos combinado o horário e nós estamos aqui. Pois é escolha. Entendeu? Eu falo que muitas das vezes para você empreender, né, você vai ter que abrir mão dos prazeres momentâneos para você viver o extraordinário. Com certeza. É sobre isso. Não existe nada sem renúncia. Não existe. Agora pergunta, as pessoas querem pagar o preço? Aí igual a gente tá falando, todo mundo vê eu aqui, né, bonitinha assim, porque eu tinha que vir bonitinha, né, gente? Porque para prestigiar a amiga. Por favor, porque por favor. A beleza é natural. Então, assim, é uma escolha. Então, assim, hoje a gente poderia estar curtindo carnaval, você poderia estar lá com sua família, mas é o quê? A gente sabe, a gente tem plena consciência, a gente olha lá na frente. Qual que é o retorno de tudo isso? De ter abrido mão, né? De estar aí, ó, vivendo o hoje. As pessoas estão muito nisso, né? Vamos no hoje. Mas o problema é que, chega. Eu não sei o dia de amanhã. O problema é que o dia de amanhã sempre chega. Ele chega. E quando ele chega, você não está onde você quer estar. E aí você olha e tem um problema com quem já está. Sabe o que eu falo? Não queira para a sua vida, não cobice aquilo que você não está disposto a pagar o preço para ter. Da vida do outro, entendeu? Porque você quer o carro que o outro tem, você quer a casa que o outro tem, você quer a família que o outro tem, você quer tudo. Mas você não está disposto a pagar o preço que o outro pagou. Então, isso é desleal. As pessoas não podem, não deveriam, né, fazer isso, mas é do ser humano, porque a natureza do ser humano é mal, né, é ruim. Então a gente sempre está olhando para aquilo, se desmerecendo e querendo que o outro tem. Cara, queira aquilo que é seu, o que você quer? Tem gente que não sabe nem o que quer, pra onde tá indo, mas é justamente aquilo que a gente está falando, e também eu ainda digo mais, as pessoas vivem, né, como se não tivesse o amanhã, e de fato, olhando pelo outro lado da moeda, é por isso que a gente está aqui hoje. Porque hoje pode ser o último dia da nossa vida, a gente não sabe. E o que a gente está fazendo pelo nosso empreendimento? Entendeu? Então, vivo hoje como de fato se não tivesse o amanhã, mas fazendo o que tem que ser feito hoje.
entendeu? A gente poderia deixar para qualquer... Não, mas vai ser hoje. Porque o que você quer colher amanhã, tu tem que plantar hoje mesmo, entendeu? Aí as pessoas fazem o quê? O contrário, né? Exatamente. Tem gente, amiga, que vira e fala assim, eu tô na vida que Deus quer. Ou muitas das vezes ela tá passando por algumas situações financeiras, né? Muitas, principalmente quando começa a empreender, faz um curso, ela já acha também que ela vai estourar, né? Fiz um curso com a Charlane hoje, amanhã eu tô pipocando, né? Mas vai dar tudo certo instantaneamente. Me ensine hoje, ó. 3 minutos, né? Uhum. Pois é. E aí, as pessoas, elas acham que tudo vai acontecer muito assim, né? Fiz um curso, tá. Então, elas não se esforçam, não tem até aquela entrega. As pessoas não entregam. Quando eu falei para vocês, a gente tá aqui hoje, as pessoas não imaginam, né? Tudo que a gente passou e passa para estar nesse lugar hoje. Né, para todo o processo. Então, as pessoas é justamente isso. Faz um curso, acha que eu vou estourar, mas não tem a parte dela. Que é o que eu falo, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Exatamente. Menos a sua parte. Só que as pessoas não compreendam isso, entendeu? E elas, de fato, não estão dispostas a pagar o preço de renunciar. Entendeu? Eu lembro que quando eu iniciei, eu arrancava minha unha. Arrancava não, tá, gente? Porque não pode arrancar unha, não. Pela misericórdia de Deus. Eu removia minhas unhas quase todos os dias e eu fazia isso constantemente. A constância, né? Vai fazer de novo e fazer melhor. A constância. 5 vezes, até hoje. Eu lembro que deve ter uns 4 meses atrás, eu fiz uma meta de 6 lives seguidas. De 6 lives eu tirar as minhas unhas e colocar em 6 dias diferentes. 2 horas da manhã eu tava fazendo live. E pergunta, quem quer fazer isso? Quem quer calçar o sapato que dói no outro? Ninguém quer. Só acha lindo, né? De ver você assim, toda, né, postura, toda linda, maravilhosa. É o que você falou. Desejar o que é do outro, mas não fazer o que o outro faz. Não querer pagar o preço que o outro tá pagando. Não querer pagar desleal, o preço. É muito desleal e ao mesmo tempo também é libertador, porque a gente sabe que, de fato, alguns lugares não são para todos. Será, amiga? E não é, porque nem todo mundo vai pagar o preço e não estaria disponível para todo mundo. Justamente. Nesse sentido, sim. Não é porque o acesso não está lá, é porque tem gente que não quer. Tem isso. É o querer. Tem muito a ver com o querer. Entendeu? Não é porque não tem oportunidade, não tem possibilidade. Pelo contrário, pode ter 1 milhão de nails designer que ainda assim o sucesso de cada uma depende única e exclusivamente dela. Então, o lugar é ela escolher que ela vai fazer ou não. Então, ou seja, por que ela não vai alcançar? Não é porque não tem possibilidade. É porque não ela quer. Não quis, de fato, fazer o que precisava ser feito. Que é a constância, o foco, sabe? Disciplina. Disciplina. E dizer, mais importante do que os sims que a gente diz para nossa vida são os nãos. Os nãos são muito mais importantes. Porque o não, por exemplo, de não estar lá hoje. Eu já poderia estar há muito tempo lá. E é um compromisso nosso com o podcast, é um compromisso nosso com aquilo que eu escolhi que você fazer, determinou para você. Isso. Não, nós vamos ecoar histórias inspiradoras, então nós estamos pagando o preço. Teve uma semana que nós gravamos podcast todos os dias. E isso é uma entrega, porque é energia, é tempo, é tudo. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que a gente acredita. Eu sei onde eu quero chegar com isso e o que nós estamos semeando. Semeando. E tem um detalhe, tá, amiga? Não tem como. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, para você colher resultado, para você colher o seu sonho, você precisa ir semeando trabalho duro, renúncia, constância, disciplina e um monte de coisa. Foco para lá na frente você colher o sonho. Porque não tem como você colher hoje. Você não faz nada, não faz sua parte. Justamente, é isso que eu tava falando, amiga. O pessoal fala, nossa, mas eu tô na vida que Deus quer, né? Era onde eu ia chegar. Mas só que as pessoas param para pensar no que planta, entendeu? Muitas das coisas que tá dando errado na sua vida hoje é justamente, às vezes, até o que você está plantando na vida do outro. Sim. O mal que você causa ao outro, a um cliente, com umas pequenas pequenas coisas diariamente que você vai fazendo, vai contribuindo para esse não sucesso. E outra coisa também exemplo, eu falo por mim, eu poderia às vezes estar em onde eu quero chegar, né, que falta muito ainda, eu poderia estar lá se eu tivesse aprendido a falar não para muitas pessoas, entendeu? E a todo tempo eu dizia sim justamente para ficar, né, para encaixar naquele bando ali, para ser aceita. Para ser aceita. Para ser aceita. E a gente não também faz isso. É verdade. Nossa!
Não faz isso. Ou vou falar com você. Isso serve para empreendedores, sim. Tem muito a ver, gente. Lembrar que você é a sua empresa e pronto, não tem como. Então, tudo, uma coisa puxa a outra. É justamente os não. Não dá pra fazer, não dá. Amor, pega pra mim, hein? A fichinha das perguntas, amigo. Tem algumas perguntas que você tem que responder que são obrigatórias aqui no podcast. Sério? Meu pai, eu achei que já tinha assim. Não, minha filha, calma, que eu tenho que fazer minhas perguntas. Meu pai eterno. Pera, cadê? Essa, vamos lá. Então, gente, por quê? Vocês já sabem, né, que a gente tem as perguntas que são E eu tava aqui me achando, né, gente? E aí tem que ter, porque é isso que de fato faz a pessoa muitas vezes se conectar com aquele exato momento, né? Vamos Conexão. lá. Como que você entende? Porque eu vi essa ascensão, eu vi você ter essa mudança de chave, e logo depois a gente se conectou. Então, como que foi para você hoje ser alguém que desbravou o ramo das neurodesign em Sete Lagoas? Tem várias que fazem, mas não com a atuação que você tem. Como que é para você isso hoje? Como isso é para mim hoje? Isso é... Gente, você me pegou, hein, gata? Misericórdia. É muito gratificante. Vou contar uma situação, foi até semana retrasada. Eu tava indo no centro comprar alguma coisa lá pro meu espaço, aí passa uma moça de bicicleta, tipo assim, na velocidade da luz. E ela, Charlane, eu te sigo. Miga, eu vou falar pra você, eu me lembro das vezes que eu pedi pra Deus tudo que eu tenho hoje, cara. É uma sensação, assim, surreal de seu nome ser falado em lugares que você desconhece, entendeu? Aí foi quando... E também, não só acabou que Sete Lagoas acabou ficando pequeno, né? E agora já tá andando por aí, o nome tá indo para outros estados. Mas, assim, vou te falar, é muito gratificante. Muito. É justamente nesse momento que eu falo assim, valeu a pena. Sabe? Desculpa, gente. Tá à vontade. Valeu a pena cada renúncia, valeu a pena cada loucura, sabe? Valeu a pena não ter escutado as pessoas que falavam pra mim que isso não era pra mim, que já deu até aqui, que principalmente, né, que as pessoas falam, nossa, mas você faz isso porque você quer aparecer. E é pra aparecer mesmo. Porque se não fosse para aparecer, a gente não fazia, não é? E é justamente isso que eu falei, não tem nada a ver com eu, tem a ver com o outro, né? Do que a minha empresa, a minha vida, é justamente o propósito do podcast, né? É sobre você inspirar pessoas. Não tem nada melhor do que as pessoas, as alunas, você ser abordado pelas pessoas, por cliente, e a pessoa falar assim, nossa, eu queria tanto ser assim como você, sabe, determinada, sobre alegre, alta, entendeu? Aí você vai vendo que não tem nada a ver só com a unha. Então, assim, hoje, amiga, eu vou te falar, acho que já deu pra entender, né? Já! Qual foi o seu maior desafio? Um desafio que, tipo, poderia ter te custado muito ou tudo? Um desafio? O maior desafio que podia custar tudo foi gerir. Foi o gerir, o administrar, foi um dos maiores desafios. Eu tive que bater a cabeça, eu apanhei muito mesmo para saber o que funciona, o que não funciona, o que tem que ser e o que tem que ser feito sem, tipo assim, inegociável, entendeu? A gestão da empresa foi assim, que custou quase tudo, quase de levar tudo ou nada, foi essa questão de gerir a empresa. Que é o que pega os empreendedores pelo que pé, pega. né? Porque muitas vezes é a última coisa que a gente faz. A gente quer o cliente, a gente quer entregar excelência, a gente quer fazer, quer estar... Mas a gestão, que é o que faz a base, a gente deixa por último. E aí acaba que pode ruir. Todo empreendedor passa por isso. Sim, e eu falo gerir não só a empresa, eu falo não só o gerir a área, né, o financeiro, mas eu também sobre o operacional, sim, o que custou tudo ou nada. Para mim, já vou te falar de verdade, mais do que a questão financeira, né, de organizar as finanças, né, o administrativo, foi o operacional. Porque, às vezes
quase sempre, né? A gente confia muito nas pessoas. E eu passei por essa fase de entregar muito meu negócio na mão de outra pessoa. E foi quando custou quase a minha empresa. Entendeu? Foi quando eu falo que é muito bom você ter uma conexão com Deus. Eu falo que tudo na minha vida, eu sempre falo, é sobre Ele. Porque eu sempre peço, eu falo assim, o Senhor vê tudo, o Senhor escuta tudo. Então, Ele sempre envia anjos para nos alertar através de pessoas, situações, enfim. Foi isso aí para mim, foi que custou tudo ou nada. Foi de quase perder tudo, de entregar na mão do outro. Mas eu entendo perfeitamente. Nossa, a gente você só não colocar vai render, a confiança né? do seu negócio você confiar na mão do outro. Tá, bateu e valeu, tá? Deixar para inspirar as nossas ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo também no YouTube, porque vocês nos ouvem pelo Spotify e também nos assistem pelo YouTube. Um livro que marcou sua vida. O Poder da Autorresponsabilidade. Uau! Já anota aí, tá, povo? Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira. Paulo Vieira, e já tá anotado, tá? Já tome nota, por favor. Uma música que tem falado muito ao seu coração agora. Uma música? Eu não sei o nome dela, amiga. Não sei. Cante. Tá doida? Ela fala muito sobre... vão te perguntar como venceu, né? Que estava tão fraco. Como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi isso. É sobre. Deus é muito perfeito, gente. Deus é muito perfeito. Um sonho tipo de curto prazo. Que você quer fazer tipo pra daqui a pouco. Daqui a pouco? Um sonho pra daqui a pouco. Um sonho para daqui a pouco, para ontem. Eu quero me permitir tirar um tempinho sozinha para mim, uma viagem que era uma viagem que eu sempre achava que eu tinha que ter a necessidade de ter alguém para fazer junto comigo. A gente tem uma dependência emocional muito grande do outro e tudo na sua vida pessoal, tudo na sua vida pessoal, profissional dá muito errado, gente, quando você depende emocionalmente do outro. Então, justamente para quebrar isso aí, eu falei que eu vou me permitir fazer uma viagem sozinha para um lugar, para praia, que eu não gosto nem pouco, para eu passar uns dias lá sozinha, tipo, eu e Deus e mais ninguém. Mais ninguém. É autoconhecimento mesmo, é a necessidade. É a necessidade de você estar com você mesma e, principalmente, de celebrar a sua presença. Entender que você já é mais do que suficiente. Exatamente. E que, às vezes, você não está precisando de ninguém, você está precisando olhar para dentro, para você mesmo. Exato. E uma frase. A minha frase, né? Você é o que você acredita. Essa é a minha frase. Então, as pessoas sempre vão falar que você não vai conquistar, as pessoas sempre vão falar que não é para você, ou que você tá querendo demais, né? As pessoas sempre vai falar que, igual por eu ter vindo de uma família muito simples, eu já até ouvi, né? Essa aí não vai dar nada. Ô, minha amiga. 2 meninos pequenos, nossa, daqui a pouco aparece com mais terceiro. Né? Então, assim, eu não contei nem uma terça parte do que eu enfrentei sendo mãe na adolescência sem a ajuda dos pais. E é uma frase que eu falo para mim e falo para os meus meninos. Eu lembro que quando a gente comprou a nossa casa, na primeira semana que a gente mudou lá, a Luan falou comigo assim, nossa mãe, eu lembro quando eu era pequeno, e a senhora falou assim que um dia a gente ainda ia ter a nossa casa. Aí eu falei, tá vendo? E eu falo pra eles, leva essa frase, você é o que você acredita. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai. Ninguém. É sobre o que você acredita que você é capaz. Então eu levo essa frase todos os dias, quando eu levanto assim, às vezes eu posso estar com a alma tá assim, sangrando, tá dilacerado por dentro, eu sempre repito pra mim, você é o que você acredita. Aí a lágrima tá escorrendo, o salto tá no pé, o blazer tá nas costas, o blush, e vai fazer o que tem que ser feito. Sucesso é você fazer o que tem que ser feito na condição que você tem. Eu falo, amiga, que a gente não pode mover por condições
condições, e sim por decisão. Porque se fosse olhar por condições, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, porque a gente não tinha nenhuma condição. Nenhuma. Eu falo com toda propriedade. Eu não tinha condição nenhuma de ter o que eu tenho hoje. Mas por acreditar que era possível e acreditar em mim, deu tudo certo. Ainda vai dar, hein? Porque Deus é bom. Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Deus é muito bom. Deus, ele tem as formas dele, né? De fazer as coisas, porque ele é um Deus de processo. Ele é. E ele tem mais prazer no processo que no resultado, porque no processo ele nos molda, ele nos capacita. Com certeza. E o resultado, ele é um detalhe, né? Para um Deus que já conhece todas as coisas. É verdade. Eu sou muito feliz por você estar aqui, muito obrigada. Feliz por esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai fazer as pessoas se conectarem com elas mesmas, principalmente com os sonhos delas. Verdade. Nós estamos numa fase onde as pessoas estão com dificuldade de sonhar, porque de fato elas estão com dificuldade de acreditar que é possível. Acreditar que é possível. E eu falo isso, se eu conseguir, eu vindo de onde eu vim, eu não tendo o suporte que eu não tive, da mesma forma que você não teve, nós estarmos aqui, nós simplesmente driblamos, entendeu? As estatísticas, porque não era pra gente estar aqui. Não era pra ser. Mas estando, nós somos sim porta aberta para várias outras pessoas. Porta aberta, nós somos inspiração. E você é uma inspiração, você é uma mulher forte, determinada, você é uma mulher que tem uma personalidade. E nós damos certo por isso, tá, gente? Porque é pau pra lá e pau pra cá. Uma mulher que tem uma personalidade forte. Mas eu ouvi uma vez, e eu quero que você grave isso. Tá? Nós somos para aquilo que nascemos. É verdade. Nós somos exatamente para aquilo que nascemos. Então, quando a gente toma posse daquilo que Deus nos colocou, daquilo que Ele nos entregou, daquilo que Ele quer que nós sejamos nele, porque nele tudo aquilo que a gente decide ser não tem como dar errado. Não tem como. Não adianta você querer ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor tudo, se for fora daquilo que Deus tem para você, porque é nele que nós somos plenos. É verdade, então, amiga. Nele, todas as coisas vão acontecer. E Deus tem prazer na prosperidade, tá? Esqueçam isso que, não, que não posso ter, que eu não posso. Pelo contrário. Ao contrário. Deus tem prazer na prosperidade e no sucesso, sim. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, não tem por que não brilharmos. Não mesmo. Da forma como ele nos chamou para ser. Você vai colher muitas coisas ainda. Você vai estar em lugares muito mais altos ainda. Muitas portas irão se abrir. Gente, carnaval, cara, a mulher faz uma coisa dessa com a gente, cara. E você vai se lembrar desse dia, dessa frase. Verdade. Somos o que nascemos para aquilo que você nasceu. Obrigada por tudo, tá? Por você estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, amiga, muito mesmo. E assim, eu me sinto muito honrada por fazer parte também dessa sua história, da sua jornada. Se eu tô aqui é porque, né, tem muito propósito dentro disso. Porque realmente também nós somos as pessoas que nós caminhamos, as pessoas que nós escolhemos para caminhar. E a gente tem que fazer. Eu falo que diariamente o que falta nas pessoas é isso. É você fazer uma autoavaliação, né, das pessoas, dos lugares, e às vezes as coisas tá dando errado, e você fica assim, ai, por quê? Gente, tá tão óbvio, tá tão claro, entendeu? Você tá no lugar errado, você tá no lugar errado, com as pessoas erradas, com as pessoas erradas. E desalinhadas seu propósito. Desalinhadas. E se eu puder dar um conselho só pra gente fechar, as pessoas nunca mesmo priorizar Deus na vida delas. Porque eu falo que tudo que eu tenho aqui hoje, né? E estar aqui hoje não é por merecimento, é por misericórdia dele, porque ele é muito bom. E ai de mim se não fosse essa conexão, eu não tinha chegado onde eu cheguei. E estar com você, eu sempre falei, vamos lá, né? Vamos chorar de novo? Eu sempre pedi para Deus que ele encaminhasse pessoas que estivessem alinhadas com os meus propósitos. E eu acho que você deve ser uma, né? Gente, eu creio porque Deus não une vidas, não. Deus une propósitos, porque o propósito dele é maior do que nós duas juntas e do que aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que ele tem para fazer e que ele nos incluiu é muito maior. Então, ele sabe como conectar e quando conectar. Porque nós já tentamos aqui, e o negócio não estava dando certo. Mas Deus tem o tempo dele de fazer. Mas é bom pra gente entender, isso aí pra inspirar as mulheres também, não só mulheres, empreendedores, homens também, a gente entender que nesse processo você não tem nada a ver, você não vai sozinha. Entendeu? Não adianta você achar suficiente. Tem que ter alguém.
tá? E por isso eu sou grata. Cristo nunca andou sozinho, por isso que Jesus sempre andava ele mais 2. Porque é importante, o cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de quebrar. Verdade. É isso, gente! Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. E que você possa nos assistir pelo YouTube, nos ouvir pelo Spotify, comentar aqui, compartilhar com outros empreendedores que você conhece para inspirar elas também, tá? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.